Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Hoje eu tenho dito aos irmãos que cada culto é um culto especial, porque Deus age, Deus trabalha. Nós estamos adorando aquele que é o Criador de todas as coisas. E a verdadeira, Deus procura adoradores que o adorem no Espírito, está lá com E maiúsculo, no Espírito Santo e em verdade. E hoje nós estamos aqui nesse culto que sempre acontece aos domingos pela manhã, após a parte da escola bíblica, que é o culto doutrinário, culto de ensino. Mas hoje nós estamos num culto especial, que é um culto de ação de graças ao Senhor, por mais um ano de vida que Ele concede ao pastor Murilo. Nós estamos celebrando, o aniversário na realidade ia ser amanhã, mas a gente já celebra hoje, aleluia, glória a Deus. E amanhã celebra de novo, ele celebra em casa, não é? Glória a Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 145. O livro dos Salmos levou mais ou menos 1000 anos para ser composto, não é? E o Salmo 145 faz parte do 7º livro dos Salmos. Eita Jesus! Do último livro dos Salmos, né, que vai até o Salmo, o último Salmo, Salmo 150. É o maior livro da Bíblia, não é? E são poesias, são cânticos. E Deus fala conosco através da sua palavra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quem age é o Espírito Santo. E Deus honra a sua palavra. E a palavra do Senhor tem poder. A palavra do Senhor é viva, é verdadeira. E o Senhor continua agindo independentemente das circunstâncias. Eu quero ler no Salmo 145, os versos de 1 a 5. Versão que estou usando, Almeida século 21. Salmo 145, versos de 1 a 5. Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. Amém? Primeira coisa que eu digo para você é que Deus é compassivo e justo. Ele é absoluto em todas as coisas. Ele está atento e disponível para ouvir as nossas petições quando a fazemos em nome de Jesus. Vivemos uma época diferente da época do salmista. O salmista viveu na época em que se esperava, se aguardava a vinda do Messias. O Messias, Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu o seu papel, e ali no Calvário ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e em Cristo Jesus nós somos salvos. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Não existe qualquer coisa que seja desconhecida de Deus, ou impossível a sua realização. Ele conhece os desejos do nosso coração, os nossos pensamentos, ou os nossos projetos, muito antes que venhamos a conhecê-los. Deus não pode ser enganado. Ele não faz nada simplesmente por fazer. Ele age com objetivos específicos. E o seu amor para conosco é tão intenso, é tão grande, que Ele ama
o pecador, mas abomina o pecado. Davi estava plenamente conscientizado sobre as misericórdias de Deus, sua justiça e o seu poder. Seus atos de misericórdia já tinham sido feitos presentes em momentos difíceis da vida do salmista. E ele preferia estar sob a justiça divina do que sob a justiça do homem, que é falha e muitas vezes injustificáveis. O Salmo 145 exalta a bondade e a providência divina. Então Davi inicia exaltando, glorificando e rendendo ação de graças ao Pai Eterno. Então, render ação de graças a Deus é declaração de reconhecimento dos seus feitos, reconhecimento que todos os seus feitos têm por objetivo maior fazer com que cada pessoa volte-se para Ele e o adore, como disse agora há pouco, no Espírito e em verdade. Deus é bom, Deus é muito bom, nada de ruim procede dele. E a nossa celebração de ação de graças a Deus por mais um ano de vida que Ele concede ao pastor Murilo, demonstra a nossa gratidão e reconhecimento por tudo que Deus tem feito em sua vida e ministério. Davi foi o segundo rei de Israel, e seu reinado foi marcado por guerras e grandes conquistas. Mas o que realmente marcou a vida, a história de Davi, é que apesar de todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas, todas as suas falhas, ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi percebia, reconhecia que tinha errado, ele se voltava para o Senhor, e o Senhor perdoava. Por quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração. Quando nós nos voltamos para o Senhor, de todo o coração, reconhecemos os nossos erros e pedimos perdão, Ele nos perdoa. Isso não fez, o fato de ser um homem segundo o coração de Deus, não fez de Davi alguém perfeito, mas um homem temente a Deus e determinado a cumprir os propósitos divinos. E Davi nos dá exemplo de que não pensava duas vezes em chegar diante do Senhor, se prostrar e pedir perdão. Agora eu fico imaginando as batalhas que aquele homem enfrentou. As suas batalhas pessoais, as lutas internas que todos nós temos, as batalhas na família, a responsabilidade como segundo rei de Israel, as guerras. Mas a atenção de Davi estava voltada para Deus. E a Bíblia, ela não esconde as falhas, os erros de ninguém. Isso é uma demonstração clara, não somente do que Deus conhece, mas de que Ele sabe quem nós somos. Eu tenho dificuldade de gravar nomes. Isso é uma coisa que me acompanha desde a minha adolescência. Mas Deus não tem essa dificuldade. Deus nos conhece pelo nome. E Ele já nos conhecia muito antes de tudo aquilo, de tudo ser criado. Pô, irmãos, eu gosto tanto de pensar nisso. Isso demonstra não somente o poder de Deus, a sua determinação em nos criar. Deus já sabia antes da criação do mundo qual a cor dos seus olhos, quem você seria. Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Isso nos faz perceber, através da história bíblica, que mesmo determinados a ter uma vida agradável a Deus, continuamos pecadores. E precisamos estar lembrados, igreja,
que precisamos continuar vigiando e orando. É o que Jesus nos diz lá em Mateus 26, 24: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o alerta do Senhor Jesus é para que estejamos atentos em nosso viver diário, para que não venhamos cair em tentação. Nunca ninguém foi tentado como Jesus Cristo, o homem, foi. Ele precisou descansar, precisou se alimentar, precisou dormir. Ele foi perfeito em tudo. Ele não cedeu em nada à tentação. Nós não podemos impedir que a tentação venha, mas podemos impedir que ela se concretize. E o primeiro passo é não alimentar a tentação. Igreja, render ação de graças ao Deus eterno não é resultado do nosso coração, da nossa bondade, não tem nenhum bom, mas é resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida. E isso deve nos fazer lembrar que Deus age com soberania, poder e grande glória. Deus não precisa do homem, mas o homem precisa de Deus. O homem precisa de Deus agindo na sua vida, para que permaneça em seus caminhos. O Salmo 145 é o último dos salmos atribuídos a Davi. E de maneira muito simples, mas com a sinceridade que lhe era peculiar, Davi mais uma vez louva e exalta a Deus por tudo o que ele é. Então o rei de Israel louva, adora e exalta ao Senhor em seu cântico. Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Ele estava determinado, independentemente de qualquer coisa, sejam quais forem as circunstâncias, eu estarei louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Ô irmão, que lição tremenda para mim e para você. Olha, a gente pensa que somente os outros têm suas esquisitices, mas todos nós temos. É porque você não conhece as suas, mas quem está de fora conhece logo. Principalmente da nossa aqui, pastores. A gente está aqui na frente, eita ferro. O erro de concordância verbal, o erro de concordância nominal. Será que ele vive aquilo que está falando? A gente procura viver exatamente o que a gente fala. Não por você, mas por Deus. Depois por você. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. E servir a Deus não tem que ser um esforço pessoal. Não, mas uma determinação pessoal. Quando colocamos isso no nosso coração e na nossa mente. Agora, o louvor de Davi, pelo texto, não é? É pessoal e diário. E ratifica o seu compromisso de bendizer o nome do Senhor por toda a sua vida. Aí ele vai mais adiante, por toda a eternidade. Eita Jesus amado. Olha, irmãos, eu estou certo de que precisamos observar com muito cuidado a maneira como temos vivido, para que nunca deixemos de render graças ao Senhor, não somente pela vida, mas por tudo o que Ele é. Ai Deus. O apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos ensina: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Mensagem curta, mas que traz lições tremendas para a nossa vida. As adversidades nunca devem ser motivos
para que não venhamos a render ação de graças ao nosso Deus. A presença divina deve fazer toda a diferença em nossa vida. E Deus usa as circunstâncias para nos ensinar, abençoar e sustentar. Eu tenho o privilégio de conhecer o pastor Murilo muito antes de você. Ele sempre teve esse porte, né? Só olhar para o Murilo filho, aí lembra como ele era. Mas você sempre foi uma pessoa tranquila, um coração imenso, Murilo. Sempre foi. E algumas vezes eu disse assim, eu queria ter o físico dele quando eu era pequeno. Porque não tinha, já era meio invocado, né? Imagina tendo. Mas ele sempre foi da paz. Eu me lembro que você estava em Penedo, já criancinha. Aí você ligou para mim. E você estava chateado. E disse assim para mim, pai, quando eu chegar em Maceió, você me coloca para aprender judô? Eu digo, coloca. Como foi que aconteceu? Ele tinha um amigo, você tinha um amigo ali lá em Penedo, e vocês não tinham se desentendido. E quando chegou aqui em Maceió, eu coloquei ele no judô. Quando foi, depois de algum tempo, ele chegou para mim e disse, pai, já sei me defender, não preciso mais. Eu e sua mãe, desde quando você nasceu, nós apresentamos você ao Senhor. Como apresentamos também a Mirtes e a Suzane. E, na realidade, como Mirtes e Suzane, você foi um presente muito especial de Deus. Eu vou repetir, a nossa oração é que você continue. Meu filho, continue como você é. Não permita que circunstâncias externas, sejam elas quais forem, interfiram no seu amor a Deus, na sua dependência de Deus, na sua determinação de viver para o louvor da glória de Deus. Que você continue sendo o marido que você é, o pai que você é. E que você continue sendo um pastor. Um pastor que está determinado a fazer exatamente aquilo que Deus quer. Nós já conversamos sobre isso. Quais são os teus propósitos de Deus na minha vida? Essa é a minha oração como seu pai e seu pastor. Eu quero encerrar aqui para o louvor, dizendo que em nosso texto básico, Davi está nos ensinando que independentemente das circunstâncias, ele continuará rendendo graças a Deus. Ô igreja, que essa seja uma determinação nossa. Eu não estou dizendo aqui que iremos nos alegrar com as adversidades, porque as aflições fazem parte da vida. Mas, gente, a vida passa rapidamente. O que significa 80, 100 anos diante de Deus? Eu digo ao Senhor todos os dias, eu quero viver o tempo que o Senhor planejou para a minha vida. Mas para viver em condições de andar, de falar, de saber o que quero, e não para ser levado para onde os outros querem. Nós temos que ser levados para onde Deus quer, e não para onde os outros querem que sejamos levados. E isso tem uma abrangência muito grande. Isso não significa somente na caminhada física, mas na caminhada espiritual.
Sabe por quê, Murilo? Porque faz parte da vida as interferências. Elas chegam. E no compromisso que nós temos com o Senhor, nós temos que saber como você tem feito a vontade dEle, não a nossa, não a vossa, mas a vontade vossa do Pai. O nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Isso fará com que o nosso louvor esteja sempre transbordando em nossa boca, em nossa vida. E os momentos difíceis virão, mas não permanecerão. E em nome de Jesus, que a sua vida, Pastor Murilo, seja sempre motivo de render graças ao Senhor. Eu tenho dito, e você também tem dito, que essa é a melhor igreja do mundo. Deus nos colocou aqui com propósitos específicos, definidos. Ninguém vai ficar aqui para cimento. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos ter uma vida que seja modelo. Que as pessoas possam olhar e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Amém? Não tenha nenhuma dúvida, Deus continuará nos abençoando, guardando e protegendo do mal. E mesmo diante das mais terríveis aflições, a sua presença é garantida. Eu estou com você todos os dias da sua vida. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor.